Então, muito bom dia a todos, bem-vindos nesta manhã de segunda-feira e vamos já dar início ao nosso estudo número 17, que de alguma forma é um pouco a continuação do estudo anterior, que falávamos do alto clamor e do clamor da meia-noite. Antes mesmo de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Bendito Deus, querido Pai, aqui estamos, Senhor, no início deste dia, disponíveis para ouvir a sua voz. Sabemos que o Senhor tem sempre coisas para nos ensinar, coisas velhas, coisas novas, mas carecemos da sua intervenção na nossa vida, no nosso espírito, na nossa compreensão. Seja o Senhor o nosso mestre e professor. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ok, então, irmãos, vamos aqui dar uma pequena introdução a um assunto que é relevante e que eu já disse aos irmãos, não estou ainda muito por dentro, mas se o Senhor nos está a conduzir para aqui, é porque certamente Ele tem alguma coisa para nos transmitir e, portanto, estamos todos no mesmo barco. Eu não gosto muito, de passar a ideia de que eu estou a ensinar coisas. É assim, eu posso estar a transmitir-vos o entendimento e o conhecimento de algumas coisas que eu tenho, mas é apenas uma partilha. Portanto, certamente que poderá haver irmãos aqui na sala que terão muito mais conhecimento em vários aspectos e, portanto, este grupo é mesmo bom para que haja partilha. Uma coisa eu sei é que este é um assunto para o qual eu nunca tinha atentado e que estou a gostar e acredito que Deus tem alguma coisa para nos esclarecer, pelo menos para nos esclarecer. E eu gostava de começar já por referir aqui um capítulo do Primeiros Escritos, o livro Primeiros Escritos, que é o capítulo 61, que tem por título Uma Firme Plataforma. E diz aqui este capítulo que foram mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Vital significa que sem elas nós morremos. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Portanto, não é que elas são conhecidas, mas que elas são recebidas. A forma como recebemos as 3 mensagens angélicas determina o nosso destino. E depois, na página 260, diz o seguinte: os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, nem o foram pelo clamor da meia-noite. Então entramos aqui já na questão do clamor da meia-noite. Portanto, as pessoas que rejeitaram a primeira não podiam ser beneficiados pela segunda, nem o foram pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los, o clamor da meia-noite devia prepará-los para entrarem com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. Estamos a perceber para que é que serviu o clamor da meia-noite? Prepará-los para entrar com Jesus no lugar santíssimo. E não foi isso que aconteceu. Ou seja, elas ficaram, como nós já falamos, continuaram voltadas, as igrejas protestantes continuaram voltadas para o lugar santo, de onde Jesus já não estava. Jesus já tinha saído, já tinha entrado no Santíssimo e elas permaneciam voltadas para o lugar santo. Agora reparem, vi que assim como os judeus crucificaram a Jesus, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens. Por isso mesmo, não têm conhecimento do caminho para o Santíssimo e não podem ser beneficiadas pela intercessão de Jesus ali. Como os judeus que ofereciam os seus inúteis sacrifícios, elas, as igrejas,
oferecem as suas inúteis orações dirigidas ao compartimento de onde Jesus já saiu. Ou seja, aqui depois, mais numa outra citação, referindo-se ao mesmo acontecimento, Ellen White diz que essas igrejas ficaram em trevas. Ficaram em trevas. Por que que isto aconteceu? Esta é a pergunta. Ok, elas rejeitaram a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Certo. Mas vamos andar um pouco para trás para perceber o que é que levou estas igrejas que tinham feito um percurso, como nós sabemos, não é? Desde 1517, quando Martinho Lutero, Deus levantou Martinho Lutero, Melanchthon, Zwingli, Calvino, etc., etc. Se Deus tinha conduzido estes homens a determinadas doutrinas que tinham sido deitadas abaixo pelo sistema papal, como é que, se Deus foi conduzindo este movimento, o que é que aconteceu para que tenha chegado a 1830 e elas não estivessem prontas para receber a última parte da mensagem? Alguma coisa tem que ter acontecido. Percebem? Entre 1517, quando se iniciou o protestantismo, até 1830, alguma coisa aconteceu. Porque o protestantismo foi um movimento tremendo, imenso, poderoso. Tão poderoso que fragmentou o gigante papal. Certo? Estamos a entender o caminho. Muito bem, então eu vou fazer uso aqui de um livro do Dr. Sutherland, e depois vou ler-vos algumas citações do Espírito e Profecia também, para entendermos o que é que acontece aqui. Então, diz-nos que Lutero e Melanchthon, os grandes reformadores do século XVI, entenderam claramente que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã. Então já entramos aqui num tema que é a educação. E desenvolveram eles, Martinho Lutero e Melanchthon, desenvolveram um vigoroso sistema de escolas cristãs. Estamos a perceber aqui como é que a coisa começou. Entretanto, em 1528, Melanchthon preparou o plano da Escola da Saxónia, que serviu como base para a organização de muitas escolas em toda a Alemanha. Esse plano tratava da questão da multiplicidade de estudos que eram não apenas infrutíferos, eram muitos estudos, muitas disciplinas, infrutíferas, mas até mesmo maléficas. O professor não deveria sobrecarregar as crianças com muitos livros. Esses reformadores perceberam que a força, isto aqui é importante, a força da Igreja Papal, vejam o entendimento dos reformadores, que a força da Igreja Papal jazia em seu sistema educacional. E deram nele um golpe esmagador. E ao ferir tal sistema, fizeram com que a Igreja perdesse o seu poderio. Então, como é que os protestantes deram um golpe na Igreja Papal, na Igreja Católica? Através de um outro sistema de educação. Os reformadores estabeleceram um sistema de escolas cristãs que tornaram as crianças verdadeiramente protestantes. Após a morte de Lutero e Melanchthon, o protestantismo acabou por vender, isto assim muito resumidamente, vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E perderam o espírito da educação cristã. Claro, isto demorou algumas dezenas de anos.
perderam o espírito da educação cristã, que era o azeite das suas lâmpadas. Muito interessante. O protestantismo degenerou-se em ortodoxia morta e se dividiu em facções oponentes. A Igreja Protestante, assim que estava enfraquecida, não poderia resistir ao grande poder da rejuvenescida educação papal. Então, o que é que está aqui em causa? 2 sistemas educativos. Continuando. O sistema escolar papal, recuperando-se do golpe que o protestantismo lhe tinha dado, ergueu-se para travar uma luta de vida ou de morte com a Igreja Protestante. Isto é significativo ou não? E essa luta continua até hoje. Exatamente. E eu já vos vou aqui introduzir uma outra coisa que o senhor me trouxe quando a Alice estava a falar no princípio, do Chile. O Espírito Santo trouxe-me aqui um texto que não estava no programa, mas que eu já vou ler para os irmãos. O papado percebeu que a própria existência da Igreja Papal dependia da sua vitória sobre as escolas protestantes. Escuta, irmãos, isto é muito importante. Ficamos surpresos diante da habilidade e tato que os educadores papais usaram no seu ataque e a rapidez com que alcançaram a vitória. Essa experiência deveria ser uma contínua lição objetiva aos adventistas do sétimo dia. Uau! Irmãos, isto é apenas assim um bocadinho daquilo que eu pelo menos estava completamente ignorante. Ellen White diz, num livro que eu já citei aqui, que não está traduzido para o português, pelo menos tanto quanto eu saiba, que é Christian Educator. E ela escreveu o seguinte: agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. É sério. A citação que o Espírito Santo me trouxe à mente quando a Elise estava a falar agora, mesmo no princípio, antes mesmo de estarmos no estudo. Isto encontra-se na meditação matinal, Maranata, do dia 18 de maio, e diz o seguinte, vejam isto, porque a Alice citou o que estava a acontecer no Chile e fazia lembrar a Revolução Francesa, não foi? Eu já coloquei no grupo. Ok. Então, Ellen White diz o seguinte: ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder. Estamos a ver isto agora? Estamos a ver isto, a centralização da riqueza e poder. Vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, às expensas de muitos, ou seja, coligações, sindicatos. As combinações entre as classes pobres para a defesa dos seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos. É aqui que eu quero chegar. Ensinos, educação, eu repito. A disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Então, irmãos, nós estamos aqui a tratar de assuntos muito sérios. Nós estamos a ver todas estas coisas a convergirem para quê? Para uma segunda cena de matança
e de tudo aquilo que aconteceu na Revolução Francesa. Mas tudo isso passa também pela educação, pelos ensinos que estão sendo transmitidos já há vários anos para cá. Continuando, é, portanto, necessário a compreensão das razões do declínio e queda moral das denominações protestantes no tempo do clamor da meia-noite. Quando é que foi o clamor da meia-noite? 1844. Precisamos compreender as razões porque é que as igrejas protestantes caíram e ficaram em trevas e rejeitaram as 3 mensagens angélicas. Porquê? Não é? E também precisamos de ser ajudados como adventistas do 7º dia, isto agora é para nós, a evitar esses erros, à medida que nos aproximamos do alto clamor do 3º anjo, que em breve soará sobre o mundo. Ou seja, o que Deus nos está a querer dizer é que vocês vejam o que é que aconteceu no passado para não caírem no mesmo erro. Se, como adventistas do 7º dia, nós quisermos ser bem-sucedidos, onde essas denominações fracassaram, precisamos, escutem, precisamos ter um sistema de educação que repudie os princípios que, por sua própria natureza, desenvolvem a besta e a sua imagem. Precisam que eu repita? Bom repetir mesmo. Se, como adventistas do 7º dia, quisermos ser bem-sucedidos, onde essas denominações fracassaram, precisamos ter um sistema de educação que repudie os princípios que, por sua própria natureza, desenvolvem a besta e a sua imagem. Continuando. A Igreja de Roma está determinada a trazer as denominações protestantes de volta ao seu seio humilhadas, arruinadas e completamente subjugadas. E isto faz-me lembrar, e os irmãos certamente que se lembram e tomaram conhecimento, em 2014, quando o bispo anglicano Tony Palmer se reuniu com os líderes das igrejas protestantes nos Estados Unidos, trazendo um vídeo que o Papa tinha gravado, onde o Papa assume a posição de José do Egito, okay, traído e abandonado pelas igrejas, pelos seus irmãos, e ele considera serem as igrejas protestantes, mas que ele diz que viria o tempo da fome, como veio no tempo de José do Egito, a fome. E que nessa altura, quando viesse a fome, os irmãos viriam até José como diz aqui, humilhados, arruinados e completamente subjugados. Irmãos, estas coisas todas são pecinhas que Deus nos vai ajudando a encaixar. Continuando. Em toda a parte, na pessoa de professores jesuítas, editores e funcionários públicos, ela, a Igreja Católica, possui pessoas trabalhando com o objetivo de moldar o sentimento público, alcançar as posições governamentais de importância e controle e, acima de tudo, por meio dos seus professores, obter o controle das mentes de crianças e jovens protestantes. E posso-vos dizer que neste momento já não é dos protestantes, porque os protestantes deixaram de protestar. Qual é o alvo agora? Adventistas do 7º dia. Só. Deixem-nos, diz a Igreja Católica, ensinar uma criança até aos 12 anos e ela sempre permanecerá católica.
Por volta de 1844, as igrejas protestantes estavam moralmente como a sua mãe. Estavam parecidas com a sua mãe. O segredo da rejeição das denominações protestantes em 1844, sabem onde é que se encontra? Se encontra na história educacional, como vimos até agora. Vemos que, embora elas se apegassem às formas de protestantismo, o seu sistema educacional incutia continuamente no aluno a vida do papado. Ou seja, as igrejas protestantes, elas rejeitaram as doutrinas católicas, o sistema papal todo, mas permaneceram com o sistema de educação. Não deveriam os nossos estudantes questionar seriamente o caráter do sistema educacional a que estão sujeitos, a fim de que não se encontrem na companhia das 5 virgens loucas, que são rejeitadas no tempo do alto clamor, assim como as grandes igrejas cristãs foram rejeitadas no tempo do clamor da meia-noite porque não compreenderam a verdadeira ciência da educação? Não deveria isto fazer-nos pensar, hoje? Elas não entraram na linha da verdadeira educação e rejeitaram a mensagem. Eu volto a repetir. Christian Educator. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. O que as igrejas protestantes enfrentaram em 1844, nós, adventistas do sétimo dia, estamos enfrentando hoje, irmãos. Aquele poderoso brado que nós conhecemos bem, caiu, caiu Babilônia, produzido pela queda moral das igrejas populares, nunca teria sido dado se elas tivessem permanecido fiéis aos princípios da educação cristã. E eu sei que na vossa mente já está uma pergunta, mas quais são esses princípios da educação cristã? Iremos tratar disto em sequência, não será hoje, mas em sequência. Se os adventistas do sétimo dia chegarem, escutem isto, irmãos, se os adventistas do sétimo dia chegarem ao alto clamor com a mesma experiência vivenciada pelos protestantes no período do clamor da meia-noite, também serão como virgens loucas para quem a porta já está fechada. E eu agora vou ler-vos uma citação dos Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 131.1. Aliás, este capítulo 6 do Testemunhos para a Igreja é extremamente importante. E diz: a ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser tão profundamente gravada na alma, que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda a parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder. Então ela aqui associa a mensagem do terceiro anjo, que ela diz ser a verdade, com a ciência da verdadeira educação, que ela diz ser a verdade. Estamos a entender? Não é a educação cristã, então, a luz das doutrinas? Sim. A educação papal falha em acender essas lâmpadas, pois ela não passa de escuridão. Antes, isto encontra-se num outro livro de Ellen White, The Medicine School, Special Testimonies, série B, número 11, página 30. Antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude, ela tem estado a ser pregada, mas em toda a sua plenitude, antes disso devemos primeiro romper todo o jugo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação. E ainda em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 126, diz: quando a verdade para estes últimos dias veio ao mundo,
por meio da proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Escutem isto. Foi-nos mostrado que, mediante a educação dos nossos filhos, uma diferente ordem de coisas deveria ser introduzida. Uma diferente ordem de coisas. Acima, eu continuo ainda no 6º volume de Testemunhos para a Igreja, página capítulo 17, página 127.2. Reparem o que é que Deus diz através da nossa profetisa. Acima de todos os outros livros, agora já ela está a começar aqui a dar direcionamento para o que é a verdadeira educação, a ciência da verdadeira educação. Acima de todos os outros livros, deve a Bíblia merecer o nosso estudo como grande livro didático, a base de toda a educação. E nossos filhos devem ser instruídos nas verdades que nela se encontram, a despeito de hábitos e costumes anteriores. Assim fazendo, professores e alunos encontrarão o tesouro escondido, a educação superior. As regras bíblicas devem servir de guia na vida diária. As regras bíblicas devem servir de guia na vida diária. Temos de introduzir um novo propósito e dar-lhe lugar. E os alunos precisam ser ajudados a aplicar os princípios bíblicos em tudo quanto fizerem. Tudo que está torcido, tudo que se acha desviado da linha reta tem que ser claramente indicado e evitado, pois é iniquidade que não deve ser perpetuada. E os irmãos podem estar a pensar assim, então, e agora como é que eu vou fazer se os meus filhos já são grandes, se eles já são casados, eu já não estou no controle da educação deles? É assim, irmãos, o que eu acho é que, biblicamente falando, uma geração são 40 anos. Mas eu não creio que nós tenhamos 40 anos para educar uma classe de pessoas. Então, quem é que precisa da ciência da verdadeira educação? Somos nós. Somos nós, irmãos. Tem que haver uma mudança completa. E isso nós vamos aprender depois, mais tarde. Ainda no livro Fundamentos da Educação Cristã, no capítulo 58, e agora reparem, o título do livro é Fundamentos da Educação Cristã, página 446.1. Ela diz, a Bíblia não foi considerada em sua educação assunto vital, mas livros impregnados de ateísmo, Rei do Sul, e propagadores de teorias errôneas foram postas diante deles. Encontramos isso nos Fundamentos da Educação Cristã, página 435. Há necessidade de conversão do coração entre os professores. Requer-se genuína mudança de ideias e métodos de ensino, a fim de os colocar onde mantenham relações pessoais com o Salvador vivo. Então já estamos a ver aqui algumas coisas que são fundamentos da educação cristã. Quais são? Uma delas é manter as crianças, os jovens, as pessoas numa relação pessoal com o Salvador vivo. Antes de 1844, Deus estava se empenhando em fazer pelas denominações protestantes aquilo que ele agora está tentando fazer pelos adventistas do sétimo dia. A reforma educacional que aconteceu antes do clamor da meia-noite provou-se um fracasso. Mas aqueles que hão de participar do alto clamor precisam ter êxito na reforma educacional. Eu já estou a começar a compreender algumas coisas. Percebo que
temos um gigante à nossa frente, não sei como vamos resolver o assunto, queremos ajudar pelo menos a formar um povo preparado para dar o alto clamor e receber Jesus. Não se desiludam, não se deixem cair pensando, mas eu já tenho 60 anos, eu já tenho 70 anos, como é que eu vou fazer isto agora? Isto agora é para os mais novos. Não, meus irmãos, porque Deus precisa de todos. Nós podemos não ter filhos pequenos, mas temos uma experiência que eles não têm. Os jovens nunca vão conseguir ter a nossa experiência, a não ser quando chegarem à nossa idade. Então, eu gostava que nos envolvêssemos todos nesta luta, nesta pesquisa e, sobretudo, e acima de tudo, na nossa própria educação. Na nossa própria educação, dentro dos princípios da verdadeira educação. Vamos orar e depois avançamos para alguns comentários. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, não temos palavras, Senhor, para lhe agradecer aquilo que o Senhor nos tem trazido. Certamente que só há uma forma de vencer este gigante desta educação jesuíta que foi introduzida e está sendo divulgada e aceite em todo o mundo. Existe apenas uma única forma. É aceitando os princípios da verdadeira educação. Para isso, Pai, sentimos-nos completamente impotentes. Completamente impotentes. Mas também sabemos que o Senhor só precisa de pessoas que estejam disponíveis para o Senhor poder usar em diversos ramos, de diversas formas. Queremos, ó Pai, ser participantes e dar o alto clamor do terceiro anjo. Será a última oportunidade. E eu também acredito que nós, neste momento, nós adventistas que estamos aqui hoje, estamos a ter a nossa última oportunidade. Por isso, Pai, perdoa-nos, conceda-nos o seu Espírito, conceda-nos a luz, a direção que nós necessitamos